O Amor do Espírito na Hellinger Ciência. Bert Hellinger, editora Atma, 2009, página 97. As constelações familiares e espirituais em uma frase. O procedimento. O que acontece? Um cliente apresenta um problema citando determinadas pessoas. Normalmente são os pais, parceiros e filhos. Estes são os mais próximos, mas também podem ser outras pessoas. Agora prossigo de forma sistêmica, ou seja, eu imagino as pessoas que fazem parte e volto-me para todas elas da mesma maneira. Eu me exponho a elas mantendo uma distância, sem querer algo específico e sem medo. Depois, espero por uma indicação. Essa indicação ajuda a todos da mesma maneira, ou seja, não está unicamente direcionada para algo que ajude somente ao cliente. Ajuda a todos da mesma maneira. Isso mostra que se trata de uma frase que vem de um movimento espiritual. Quando essa frase é encontrada e dita, tudo está feito. Nenhuma palavra adicional. Qualquer palavra adicional destruiria a força dessa frase. Essa é a forma mais bela de ajudar alguém. Transcende ainda as constelações familiares e espirituais. Mas só de certa forma, pois na imaginação interna todos estão presentes na mesma medida. Gostaria de exercitar isso com vocês em forma de supervisão, ou seja, vocês não trazem um problema pessoal, e sim uma questão de um cliente. Através desses exemplos, demonstrarei essa maneira de ajudar. Então, não farei apenas uma demonstração. Todos aprenderemos como podemos entrar em um movimento de ajuda desse tipo. Seja qual for o resultado, ele nos ajudará de diversas maneiras. Entramos numa postura totalmente diferente. Está totalmente claro que aqui não podemos querer nada. Não podemos inventar essas frases. Nós as recebemos como um presente no caminho fenomenológico do conhecimento. Então, está claro o que eu disse? Quem teria um caso que gostaria de apresentar? Exemplo. Um menino de 12 anos tem um tique nervoso. Hellinger para a participante que gostaria de apresentar este caso. Do que se trata? Participante. Trata-se de Ven, uma criança de 12 anos que procurou a mim e a minha mulher. Tem um tique nervoso. Pisca com os olhos e movimenta as mãos involuntariamente. Hellinger. Quem procurou você? Participante. Na primeira vez, a mãe, com esse menino de 12 anos e o seu irmão. Hellinger. Após um tempo de reflexão para o grupo. Ele mencionou apenas esse menino e a mãe. Para o participante. Quem você não mencionou? Participante. Quem? O pai os acompanhou na segunda visita. Hellinger. Ok. Participante. Na segunda vez, trabalhamos apenas com o pai e a mãe. Hellinger. Bom, para o grupo. Agora imaginemos o seguinte. Quando essa criança faz esses movimentos, com esse tique nervoso e com a mão, se desviarmos o olhar dessa criança nesse momento, para onde a criança olha? Para quem ela olha? Para que pessoa a criança olha? Para quem os pais não olham? Ao invés de olharem para essa pessoa, olham para a criança. O participante acena com a cabeça. Hellinger para o grupo. Agora, imaginamos o sistema inteiro, aqueles que fazem parte e aqueles que talvez estejam esperando para que sejam olhados, esperando que se tenha compaixão por eles, que sejam amados. Esse seria o pano de fundo. Ok, agora nós fechamos os olhos e esperamos nessa postura em relação ao sistema inteiro, dedicados a todos com amor. Depois esperamos para que talvez a palavra ou a frase decisiva venha. Hellinger centra-se profundamente. Após algum tempo, eu tenho a frase, uma frase surpreendente que não se pode inventar. Para este participante.
Quando eles estiverem com você novamente, os três, você pede ao menino para dizer aos seus pais: esqueçam de mim também. O participante fica tocado e acena com a cabeça. Hellinger: depois você os manda para casa imediatamente. Você sentiu a força imediatamente. Para o grupo: podemos ver pela expressão do seu rosto, e nós também sentimos a força. Para este participante: e o menino está melhor. O homem acena com a cabeça. Hellinger: ok. Após algum tempo, para o grupo: vocês percebem que não podemos inventar estas frases. São completamente diferentes do que imaginamos. Exemplo: homem de 40 anos com diarreia. Hellinger para o grupo: querem continuar com essa terapia ultra leve? Uma mulher levanta a mão. Hellinger para esta mulher: vamos nos dar tempo. São processos meditativos. Com eles, nos acalmamos. Todos nós nos acalmamos. Após algum tempo, agora estou pronto para a próxima sessão. Participante: trata-se de um homem de 40 anos que tem diarreia há 2 anos. Fisicamente não se acha nada. Hellinger: você sabe algo sobre a sua família? Participante: sua mãe morreu quando tinha 16 anos. Ela teve uma depressão grave depois que o pai foi embora. Ele foi embora porque havia tido uma briga séria com a filha e bateu nela. Hellinger: esse é o pai desse homem? Participante: era seu pai. Hellinger: a filha era irmã desse homem? Participante: sim. Hellinger: a mãe morreu de depressão? Participante: ela não saía mais da cama e queria morrer. Finalmente morreu de uma embolia. Hellinger: as pessoas são esse homem, sua mãe, seu pai e sua irmã. 4. Qual deles você precisa do maior carinho? Participante: o pai. Hellinger para o grupo: isso agora é importante para nós. Ele é quem foi excluído. Então nós o colocamos em nossa alma. Abrimos-nos para essa família, voltando-nos para cada um deles e esperamos sem medo e sem intenção. Após algum tempo, tem uma frase para esta mulher. O homem diz a frase: mas fiquem aberto para quem? Quando ele for ao seu consultório, você faz um atendimento rápido, uma meditação. Depois diz essa frase para ele. Depois ele deve levantar-se, imediatamente ir embora. Então, você pede que se sente ao seu lado e diz a ele: feche os olhos. Agora imagine todas as pessoas da sua família. O pai, a mãe, sua irmã e você. Eles ficam a alguma distância de você. Então sinta com quem está conectado mais profundamente. Você diz uma frase para essa pessoa. Vou lhe dizer essa frase. Depois você se levanta, sem dizer uma palavra, e vai embora. A frase é: por favor, fique. A mulher acena com a cabeça. Hellinger: ok. Participante: sim. Exemplo: menino de 15 anos se automutila e tem ataques de pânico. Hellinger para uma participante: do que se trata aqui? Participante: trata-se de uma família em que os pais são separados. O menino se automutila e tem ataques de pânico. Hellinger: quem procurou você? Participante: todos os 3. Hellinger para o grupo: ok. Aqui somente 3 pessoas são importantes: o pai, a mãe e o filho. Para a participante: com quem o filho mora? Participante: ele reveza entre pai e a mãe, mas agora fica mais na casa do pai. Hellinger para o grupo: agora imaginamos essa situação. Sentimos a situação, dedicando-nos a todos ao mesmo tempo. Sentimos o que o menino sente e sentimos o seu amor. Após algum tempo para a participante. Tem uma frase. É totalmente codificada.
Você diz a frase na presença dos pais. Diz a eles qual a frase secreta do menino e acrescenta que, depois que você tiver falado a frase, eles devem ir sem dizer uma palavra. Você diz aos pais que o menino diz internamente: melhor eu. Como você se sente com essa frase? Quando a participante ri, podemos ver. Ok, foi isso. Participante, obrigada. Hellinger para o grupo. Permito mais um caso, depois é suficiente. Exemplo. Cliente de 35 anos consegue apenas ingerir alimentos líquidos. Hellinger para o grupo após um pequeno intervalo para centrar-se. Naturalmente, também pode acontecer que não venha frase nenhuma. Isso pode ter diversos panos de fundo. Talvez estejamos demasiadamente empenhados, então perdemos a conexão com o movimento espiritual. Isso também é o perigo aqui. Quando trabalho com um caso após o outro, fica como um exercício e isso é perigoso. Perigoso no sentido de que nada dá certo. Para a participante. Então, participante. Trata-se de uma cliente que tem 35 anos. Desde quando era jovem, tem uma doença que se manifesta de tal forma que ela não é capaz de engolir alimentos sólidos. Ficam presos na garganta. Portanto, pode apenas ingerir alimentos líquidos. Hellinger. Então, esse é o problema. Quem procurou você? Participante. Ela mesmo veio. Hellinger para o grupo. Agora temos que acrescentar internamente quem mais faz parte. Sem entrar em detalhes, imaginamos essa família. Também os irmãos dela. Para a participante. Um dos irmãos ou irmãs morreu cedo? Participante. Essa mulher nunca conheceu seu pai. Hellinger. Essa é uma informação importante. Após algum tempo, veio-me uma frase bastante estranha para a participante. Você pode dizer a ela que deve imaginar que está dizendo uma frase para sua mãe. Ela, porém, não diz a frase, apenas a diz internamente. A frase é: eu fico pela metade. A participante concorda com a cabeça e ri. Hellinger, ok? Participante, obrigada. Hellinger para o grupo. Vocês percebem para onde as constelações familiares ainda vão nos levar no final? Exemplo. Cliente de 37 anos tem o lado direito do corpo paralisado há 1 ano. Participante. O cliente tem 37 anos. Há 1 ano não sente nada e está paralítico do lado direito. Sobre sua história. Ele tinha 1 ano quando sua mãe se enforcou. Hellinger. Não quero saber de mais nada agora. Para o grupo. Sentimos agora a situação e a família. Hellinger novamente centra-se profundamente, após algum tempo para o grupo. Mais uma vez, é uma frase estranha para o participante. Então, quando ele vier até você, peça a ele que feche os olhos e imagine. Ele é uma criança pequena e sua mãe está pendurada diante dele. Ele olha para ela como está ali, pendurada, e diz: eu também. O participante fica sério e acena com a cabeça. Hellinger, ok? Participante, obrigado. O movimento interno. Hellinger para o grupo. Essas frases estão além da ajuda. Elas colocam cada pessoa em contato com o movimento interno. A partir do momento em que está em contato com o movimento interno, é guiada por ele. Mas não sabemos para onde e também não queremos saber. A pessoa, então, está totalmente entregue a esse movimento. Quando somos presenteados com uma frase desse tipo, essas frases sempre são um presente. Imediatamente separamos-nos do cliente sem preocupação. Somos livres imediatamente. Então, é para lá que as constelações familiares e espirituais nos levam no final. Agora é assim. Quando um cliente chega até vocês e se senta ao seu lado e vocês se abrem para ele, às vezes uma dessas frases ou palavra vem às suas mentes sem que o cliente diga algo. Essa é uma bela experiência.
Então, vocês sentem que estão sendo guiados. Numa constelação, quando não sabemos como continuar, a compreensão sobre qual é o próximo passo também nos é dada dessa maneira. Ou então, a frase que alguém deve dizer. Meditação, a nossa própria frase. Fechem os olhos. Agora entramos dentro da nossa família, junto a todos que fazem parte. Colocamos-nos no nosso devido lugar ao lado deles. Lá permanecemos. Sentimos a conexão com todos e percebemos como os destinos dessa família também nos aguardam, como esperam algo de nós, que no final traz a paz. Enquanto nos abrimos assim para todos e para os seus destinos, porém, permanecendo sempre no nosso lugar. Esperamos até que, após algum tempo, possamos dizer algo para cada um deles, uma frase, a nossa frase. Não a dizemos apenas para eles. Essa frase também nos abarca. Não somos nós que dizemos uma frase a eles, pois essa frase que recebemos como um presente também diz respeito a nós. Todos ficam aliviados porque a frase nos abarca e porque podemos concordar com ela. Essa frase nos conecta com todos da forma mais profunda. Após algum tempo, talvez, vocês tenham achado uma frase dessas. Darei um exemplo de uma frase desse tipo. Olhando para todos, alguém diz: "Eu fico aqui." Supervisões breves. Darei mais alguns exemplos sobre essa forma de acompanhar o movimento do espírito. São supervisões breves, também com uma única frase ou indicação. O futuro. Hellinger para um ajudante. Do que se trata no seu caso? Ajudante. Trata-se de uma mulher jovem que sofreu abuso por parte do seu avô quando era criança. Hellinger. Qual é o problema? Ajudante. Na época, ela contou isso ao seu pai. O pai proibiu-a de contar para a mãe, pois ela também havia sofrido abuso por parte do pai, ou seja, desse mesmo avô quando era pequena. Hellinger. Então, aqui se necessita da nossa benevolência em relação a todos. Para o ajudante. Qual a idade da mulher? Ajudante. Entre 20 e 30 anos. Hellinger para o grupo. Algo que faço frequentemente numa situação assim. Imagino todos eles, essa mulher, o avô, o pai e a mãe. E quem mais? Quem não foi mencionado? A avó. A avó não foi mencionada. Eu me exponho a isso, com a mesma benevolência, sem julgamento. Às vezes, então me vem uma frase, uma palavra que serve a todos da mesma maneira e que os ajuda. Para o ajudante. Acabei de receber essa frase. Devo dizê-la? A frase é: esse amor também é grande. Silêncio prolongado. Hellinger para o grupo. Vamos esquecer os nossos julgamentos morais e olhar para o efeito dessa frase na família. Qual o efeito dessa frase para todos? Todos se libertam e têm futuro. Ok, esse foi um exemplo de uma terapia breve. Esta forma de trabalhar que acabei de demonstrar é a forma mais densa desse trabalho. Para o ajudante. Após você ter falado essa frase para a mulher, a terapia terminou. Nada mais será dito. Nenhuma palavra adicional. A frase apenas terá um efeito se puder agir por si só, com toda a sua força. Mas primeiro, você deve concordar que de fato é assim. Esse amor também é grande e divino. Ambos acenam com a cabeça. Hellinger. A frase entrou na sua alma de verdade. Ambos riem um para o outro. Hellinger. Ok? O ajudante acena com a cabeça. Hellinger. Ok. Vou deixar aqui. Um menino perde a fala. Hellinger para uma ajudante. Sim. Do que se trata no seu caso? Ajudante. Uma criança de 5 anos está visivelmente perdendo a fala.
Hellinger: como isso se manifesta? Ajudante: ele quer dizer algo, começa a gaguejar, entra num tom de voz muito agudo, foge e se esconde. Hellinger: ok. Olho para o menino e olho para sua mãe e seu pai e olho para o segredo. Existe um segredo. O segredo é uma pessoa morta. Você sente isso? Ajudante: viu o pai há pouco tempo. Ele está em pânico, pois também perdeu a fala quando era pequeno. Desde a primeira série frequentou um colégio interno e não recuperou a fala novamente. Hellinger: isso então é algo que vai lá para trás. Nessa família existe um agressor. O agressor tem medo de que isso venha à luz. Agora eu me exponho a essa situação. Após algum tempo, tenho uma palavra simples para ajudante. Você trabalha sozinho com ele? Ajudante: sim. Quantos anos ele tem? Ajudante: 5 anos e meio. Hellinger: você imagina que ele está sentado ao seu lado. Coloca o braço em volta dele, o que provavelmente você faz, e vocês olham para frente. E depois você pede a ele para dizer: papai, nós dois. Para a ajudante: isso imediatamente atingiu você. Eu pude ver o efeito bom. Isso é para o menino. Depois você trabalha com o pai e tenta levá-lo até o segredo que existe ali. Certamente trata-se de um assassinato, mas isso pode ter acontecido lá atrás ou estar relacionado com a guerra, por exemplo. Posso deixar aqui? A ajudante acena com a cabeça. Exercício: acompanhar o espírito. Agora vou fazer isso como um exercício para todos. Imaginem uma situação onde lhes é relatado um problema. Uma situação onde vocês querem e, talvez, até devam ajudar. Quando se relata um problema, trata-se sempre de um problema de relacionamento. Não existe outro tipo de problema. Por que um relacionamento torna-se um problema? Porque alguém é excluído, rejeitado ou esquecido. Quando um cliente relata um problema, sempre diz quem é a pessoa má. Isso é o convite para que o ajudante também fique zangado com essa pessoa, e 80% dos ajudantes caem nessa armadilha. Então, naturalmente, não podem mais ajudar. Agora fechem os olhos. Imaginem uma situação assim, ou seja, um problema que lhes é relatado. Talvez até um problema que vocês mesmos tenham. Olhem para todas as pessoas que fazem parte dele e prestem atenção principalmente aos seguintes pontos. Quem foi excluído? Quem não foi mencionado? Coloquem também essa pessoa dentro da alma, ou seja, principalmente as pessoas das quais se diz que são pessoas más. Olhem para cada pessoa com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, sem diferença, da mesma maneira para todos. Entreguem-se a um movimento do espírito criativo que se volta para tudo da mesma maneira. Assim vocês acompanham esse movimento, porém sem entrar nessa relação. Permaneçam do lado de fora do sistema. Apenas olhem do lado de fora com a mesma benevolência em relação a todos. Depois esperem, simplesmente esperem. Talvez após algum tempo, de repente, lhes venha uma frase, ou às vezes apenas uma única palavra que serve a todos, que ajuda a todos. Vem de um lugar profundo, sem pensarmos, vem de repente. A palavra é sempre nova, não existem repetições. Imediatamente tem um efeito liberador, também em vocês, imediatamente. Vocês viram como eu trabalhei dessa maneira. No momento em que achei a frase e a falei, imediatamente pudemos observar uma mudança nos rostos. Vocês perceberam isso? A veracidade da frase mostra-se imediatamente através do efeito. O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, Bert Hellinger, editora Atma, 2009. Página 104. Ajudar em sintonia.
Nota preliminar. Neste capítulo, trata-se da prática da ajuda de acordo com minhas compreensões sobre a consciência, sobre os laços de destino, sobre os movimentos do espírito na alma. Aqui descrevo minhas experiências no que diz respeito à ajuda e ofereço indicações de como podemos proceder em diferentes situações. Esta é a Hellinger ciência aplicada à ajuda. Aqui não se trata de perceber os detalhes a fim de aplicá-los em uma situação similar. Isso seria difícil, porque a multiplicidade dessas experiências não pode ser compreendida através dos detalhes. Por isso, recomendo ler este capítulo como uma coletânea de histórias emocionantes sobre a vida, sem querer perceber os detalhes. Assim, vivenciando essas experiências, você crescerá gradualmente com elas. Quando se encontrar em situações similares, saberá, de repente, partindo de seu íntimo, o que é realmente importante, podendo seguir a sua compreensão em sintonia com a situação como ela se mostra. Essas histórias são reflexões sobre a ajuda, extraídas de vários cursos e são muito próximas às situações da vida real. Refletem a aprendizagem imediata através dos eventos reais, incluindo alguma repetição aparente. Contudo, sempre há um espaço espiritual novo ou diferente. Os subtextos deste campo espiritual especial podem ser sentidos em cada história, enquanto elas se desdobram em ressonância com ele. Ajuda como profissão. A ajuda como dar e tomar. Ajudar é uma qualidade humana. Nós ajudamos os outros com prazer porque eles também nos ajudaram. E quando ajudamos outras pessoas, é também mais fácil tomar o que recebemos deles. Quando recebemos sem dar algo de volta, é difícil conservarmos aquilo que nos deram. Quando damos algo de volta, podemos manter o que recebemos, feliz e livremente. Isso é um traço humano universal. A ajuda profissional. A ajuda profissional é algo totalmente diferente. Se quisermos ajudar os outros em nossa vida profissional com a mesma postura com que ajudamos em outras relações humanas, isso se torna perigoso. Por quê? Em relação à ajuda profissional, por exemplo, nas constelações familiares, na psicoterapia e ainda na medicina, frequentemente trata-se de vida e morte. E trata-se de que uma pessoa alcance o seu próprio destino de modo que possa se desenvolver e crescer de acordo com o que lhe é adequado. Quando nos é permitido ajudar? Em que mãos estão a vida e a morte? Nas mãos de um ajudante? Se alguém se comporta como se a vida e a morte de um outro ser humano estivessem em suas mãos, ele se arroga uma posição que cabe somente a Deus ou à força que podemos sentir atrás dessa palavra. Portanto, em questões de vida e morte, é adequado o mais extremo recolhimento. É permitido a nós realmente ajudar? Sim. Contudo, somente se estivermos em sintonia com as forças maiores que decidem sobre a vida e a morte dos seres humanos. Que forças são essas? Em primeiro lugar, é o destino que todos nós assumimos através de nossa família e nossa origem. Cada um de nós é filho de um pai e de uma mãe e de muitos ancestrais. Em ambos os lados, aconteceram muitas coisas que afetam nossa vida. Por exemplo, quando houve crimes em nossa família, isso se torna o destino dos descendentes ou quando algumas pessoas foram excluídas ou esquecidas em nossa família. Elas atuam no presente como seu destino. Portanto, quando ajudamos alguém, precisamos respeitar e nos conectarmos com esse destino e com aquilo que o provocou. Ajudar com respeito. O que significa na prática? Primeiro de tudo, quando ajudamos as pessoas, precisamos dar aos pais delas um lugar de respeito e amor em nossos corações, independentemente de como foram essas pessoas ou do que disseram sobre elas.
Quando um cliente se queixa de seu pai ou de sua mãe, está ao mesmo tempo queixando-se de seu destino, queixando-se de Deus ou o que quer que seja que essa palavra nos oculta. Quando eu dou espaço em minha alma ao que o cliente diz sobre seus pais, então me coloco como ele, acima do seu destino e acima de Deus. Então, posso ajudá-lo da mesma forma? Eu me transformo em seu criador. Quando me comporto dessa forma, que efeitos tem em minha alma? E talvez também em meu corpo e em minha saúde? Uma pessoa pode adotar tais atitudes de superioridade, sem representar um grande perigo para si mesmo e para seu cliente? Ajudar com segurança. Quando observamos as atitudes e procedimentos de muitas pessoas nas profissões de ajuda e o grau de cegueira que demonstram, quando realmente olhamos para isso mais detalhadamente e deixamos que isso toque nossa alma, então podemos sentir que devemos nos submeter a uma transformação profunda, para que nossa maneira de ajudar seja segura, antes de mais nada, para nós mesmos e também para os outros. Portanto, retomando, como podemos proceder com segurança? Não importa o que uma pessoa diga sobre seus pais, eu, como ajudante, olho para eles com profundo respeito e amor. Então, olho para os seus ancestrais e os destinos de seus familiares e me curvo profundamente, entrando assim em sintonia com esses destinos, com todo o pano de fundo e com a grande alma que atua aí. Quando estou em sintonia com tudo isso, recebo uma dica desse campo, que me diz se posso ou devo fazer algo, se preciso me recolher, se não devo fazer nada ou se devo ou preciso comunicar ao outro o que percebo. Algumas vezes, a partir dessa ressonância, sou encarregado de dizer algo que parece ser duro, no entanto, está em sintonia com o destino. Outras vezes, sou encarregado de não me intrometer nisso e também de dizê-lo. Isso parece ser duro, entretanto, acontece em conformidade com o outro, com a sua alma e seu destino. Ajudar outros a crescer. Ajudar tem a ver com a promoção do crescimento interno. Como algo cresce? Primeiro, quando é nutrido. Segundo, quando precisa se impor contra forças que se opõem ao crescimento. Muitos ajudantes, frequentemente, preferem focar na nutrição e recuar perante o conflito. Entretanto, trata-se de confiar em que o outro saberá lidar com o seu conflito, administrando as adversidades. Ordens da ajuda. As ordens da ajuda, das quais falo aqui, têm a ver com a ajuda como profissão, não com a ajuda interpessoal. Há uma diferença entre as duas. A ajuda como profissão é uma arte, uma habilidade de saber como. Sobretudo, precisamos saber como fazer para não nos deixarmos ser envolvidos em um relacionamento. O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como em qualquer outra arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender a pessoa que procura ajuda, isto é, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o expande para além de si mesmo, para algo mais abrangente. A ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos, sob todos os aspectos, da ajuda de outros. Só assim podemos desenvolver nosso potencial. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Quando não temos necessidades e quando não podemos ajudar outras pessoas, nos tornamos isolados e definhamos. Assim, nossa ajuda não serve somente aos outros, mas também a nós mesmos. A ajuda é recíproca, por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa, também quer dar algo, restaurando o equilíbrio entre o dar e o tomar. Frequentemente, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada, por exemplo, em relação a nossos pais.
O que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar, retribuindo com algo. Assim, só nos resta, em relação a eles, o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que vem do coração. A compensação através da retribuição e o consequente alívio só se consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, para nossos filhos ou para outras pessoas. O dar e o tomar acontece em dois níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. No outro, entre pais e filhos, ou entre pessoas com recursos superiores e outras com menos, existe um desnível. No segundo caso, dar e tomar se assemelha a um rio que flui, levando adiante o que recolheu. Esse dar e tomar é maior, tem em vista também o que vem depois. Esse modo de dar aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Para esta ajuda ter sucesso a longo prazo, precisamos ter recebido e tomado primeiro, pois somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que querem ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio, separa ao invés de unir. Dar o que temos e tomar o que precisamos. A primeira ordem da ajuda consiste em dar apenas o que se tem, esperar e tomar apenas o que se necessita. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. A desordem também ocorre quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Mas também quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra a responsabilidade por algo que só ela pode ou deve carregar sozinha, ou precisa ou deve fazer. Portanto, existem limites a serem observados no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda percebê-los e se submeter a eles. Essa ajuda é humilde, muitas vezes renuncia à ajuda em face da expectativa e também do sofrimento. Nas constelações familiares, podemos ver que o ajudante deve exigir tanto de si, tanto daquele que procura a sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar, expondo frequentemente o ajudante a graves acusações e ataques. Permanecer dentro das possibilidades. Por um lado, a ajuda está a serviço da sobrevivência e, por outro, da evolução e do crescimento. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Por exemplo, uma doença hereditária, consequências de acontecimentos, uma culpa pessoal ou de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Isso é ainda mais crucial para as circunstâncias de natureza interna. A elas pertence a missão pessoal e particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros familiares e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. O que isso significa nos seus pormenores, esclareci minuciosamente no meu livro Ordens do Amor, no capítulo Do Céu que Faz Adoecer e a Terra que Cura. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil, por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. E quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precise, mas porque deseja ajudar o ajudante.
Então, essa ajuda que parte do ajudante se transforma em tomar e o receber a ajuda, doar. A segunda ordem da ajuda é, portanto, nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. A desordem da ajuda seria aqui negarmos ou encobrirmos as circunstâncias ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda ou a quem ela é oferecida ou até mesmo imposta. O arquétipo da ajuda, pais e filhos. O arquétipo da ajuda acontece na relação entre pais e filhos, principalmente entre mãe e filho. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos. Os filhos pequenos, necessitados e pobres. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles pode ser quase ilimitado. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Estes estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e por isso estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limites aos filhos com os quais estes podem entrar em atrito, amadurecendo dessa forma. Então, os pais são menos amorosos com seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que os prepara para a vida de adultos? Muitos filhos ficam então com raiva de seus pais porque preferem manter a dependência original. Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. Ajudar de igual para igual. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda, como pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que procuram ajuda esperam que os ajudantes se dediquem a eles como pais em relação a seus filhos e esperam receber deles mais tarde o que ainda esperam ou exigem de seus próprios pais. O que acontece se os ajudantes correspondem a essas expectativas? Eles se envolvem numa longa relação. Para onde leva essa relação? Os ajudantes ficam na mesma situação dos pais, no lugar onde se colocaram através desse desejo de ajudar. Passo a passo, precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando-os. Então, estes desenvolvem frequentemente, em relação aos ajudantes, os mesmos sentimentos que tinham antes em relação aos seus pais. Dessa maneira, os ajudantes que se colocaram no lugar dos pais e talvez até queiram ser melhores que os pais, tornam-se, para os clientes, iguais aos pais deles. Muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na conta transferência da criança em relação aos pais, dificultando assim ao cliente a despedida, tanto de seus pais quanto deles. Ao mesmo tempo, a relação segundo o modelo da transferência entre pais e filhos impede também o desenvolvimento pessoal e amadurecimento do ajudante. Vou ilustrar isso com um exemplo. Quando um homem jovem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitos a imagem de que ele procura uma substituta para sua mãe. E ela o que procura? Um substituto para seu pai. O inverso também é válido. Quando um homem mais velho se casa com uma mulher mais jovem, muitos dizem que ela procurou um pai. E ele? Ele procurou uma substituta para sua mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo numa posição superior e até a procura e quer conservá-la, recusa-se a assumir seu lugar de igual para igual no mundo dos adultos.
Contudo, existem situações em que é conveniente que, por um curto tempo, o ajudante represente os pais, por exemplo, quando um movimento precocemente interrompido precisa ser completado. Quando uma criança teve que ficar no hospital por um longo tempo e não pôde estar com sua mãe ou com seu pai, embora tenha precisado deles urgentemente e sentido muito a sua falta, depois de algum tempo, o seu desejo se transforma em tristeza, desespero e raiva. Então a criança afasta-se dos pais e, mais tarde, de outras pessoas também, embora tenha o desejo de ficar. As consequências de um rompimento precoce do movimento em direção aos pais podem ser superados se o movimento original for retomado e levado ao fim. Nesse processo, o ajudante representa a mãe ou o pai do cliente daquela época, e o cliente pode terminar o movimento interrompido em direção aos pais, como a criança daquela época. Mas, diferentemente da transferência da relação entre pais e filhos, os ajudantes representam aqui os pais reais e não se colocam em seu lugar como uma mãe melhor ou um pai melhor. Por isso, os clientes também não precisam se desprender deles. Os ajudantes deixam os clientes voltarem para seus pais reais e, assim, clientes e ajudantes ficam livres. Seguindo esse modelo de sintonia com os pais verdadeiros, os ajudantes podem fazer fracassar desde o início a transferência da relação entre pais e filhos, pois se eles respeitam de coração os pais dos seus clientes e estão em sintonia com esses pais e seus destinos, os clientes encontram, ao mesmo tempo, nos ajudantes, os seus pais, não podendo mais se esquivar deles. O mesmo é válido quando ajudantes lidam com crianças. Na medida em que somente representam os pais, os clientes podem se sentir acolhidos junto a eles. Os ajudantes não se colocam no lugar dos pais. A terceira ordem da ajuda, então, é que o ajudante também se coloque como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, recusa as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel de seus pais. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos como dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância, embora, olhando com exatidão, o ajudante seja muito mais arrogante numa transferência da relação entre pais e filhos. A desordem da ajuda ocorre quando o ajudante permite que o cliente faça reivindicações a ele como uma criança a seus pais, e quando o ajudante trata o cliente como uma criança para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar, a responsabilidade e as consequências. É o reconhecimento dessa terceira ordem da ajuda que diferencia de modo fundamental as constelações familiares e o trabalho com os movimentos da alma da psicoterapia habitual. Permanecer dedicado à família toda. Sob a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes frequentemente encaram seu cliente como um indivíduo isolado. Com isso, também ficam facilmente em perigo de uma transferência da relação entre pais e filhos. Mas o indivíduo é parte de uma família. Somente quando o ajudante o percebe como uma parte de sua família é que ele percebe de que o cliente precisa e a quem ele talvez deva algo. O ajudante percebe realmente o cliente quando o vê junto com seus pais e ancestrais e talvez também com o seu parceiro e seus filhos. Então percebe também quem mais precisa de respeito e ajuda nessa família e a quem o cliente precisa se dirigir para reconhecer e dar os passos decisivos em sua vida. A quarta ordem da ajuda requer que a empatia do ajudante deve ser focada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Ele não se envolve num relacionamento pessoal com o cliente. A desordem da ajuda aqui seria ignorar ou desrespeitar outros membros da família que, por assim dizer, têm nas mãos a chave para a solução. A elas pertencem, sobretudo, as pessoas que foram excluídas da família, por exemplo, porque os outros se envergonharam delas.
Também aqui, o grande perigo é que essa empatia sistêmica seja sentida como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Contudo, aquele que procura uma solução de maneira adulta sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. Podemos ajudar de uma forma completamente diferente quando vemos imediatamente atrás dos clientes seus pais e o destino deles. Dessa forma, perdemos o olhar estreito só para o cliente e olhamos para algo maior. Colocamos em primeiro lugar os seus pais no nosso coração, com respeito, e nos curvamos diante deles. O que podemos fazer pelos clientes quando começam a reclamar de seu destino ou de seus pais? Nada. Quem reclama de seus pais os perdeu. Não podemos e não devemos ajudar essa pessoa. Contudo, existem algumas maneiras com as quais podemos ajudar. Por exemplo, podemos dizer para uma pessoa que reclama de seu pai ou de sua mãe: quando olho para você, vejo como eles eram grandes. O que ela faz então? Ela não vai mais poder reclamar deles. Ajudar sem julgamento. As constelações familiares unem o que antes estava separado. Nesse sentido, está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a diferenciação entre os bons e maus membros da família, tal como fazem muitos ajudantes, sobre a influência de sua própria consciência e de uma opinião pública que está presa dentro dos limites dessa consciência. Quando um cliente se queixa de seus pais, das circunstâncias de sua vida ou de seu destino, e o ajudante simplesmente adota essa visão do cliente, está mais a serviço do conflito e da separação do que da reconciliação. A ajuda a serviço da reconciliação só pode ser realizada por aquele que der um lugar em seu coração para a pessoa de quem o cliente reclama. Dessa maneira, o ajudante antecipa em sua própria alma o que o cliente ainda precisa realizar. A quinta ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada ser humano, não importa o quanto essa pessoa seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre seu coração para o outro e o cliente se torna parte dele também. Aquilo que se reconciliou com seu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. A desordem da ajuda aqui seria o julgamento dos outros, que geralmente é uma condenação, e a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda, não julga. Ajudar para além do bom e do mal. Algo mais é importante em relação à ajuda. Então, logo tomemos partido, não podemos mais ajudar. Por exemplo, se nós tomamos partido do outro contra seus pais, contra o seu patrão, contra a sociedade malvada, ou não importa o que seja, não poderemos ajudá-lo mais. Existem situações onde tomamos partido instintivamente. Por exemplo, quando alguém fala de incesto, de abuso sexual, de estupro, de um pai agressivo ou de um parceiro agressivo. Instintivamente ficamos do lado da vítima e contra o ofensor. Entretanto, fazendo isso, perdemos nosso chão. Só quando todas as pessoas envolvidas são igualmente respeitadas com seu destino especial e seus emaranhamentos, quando podemos permanecer no amor maior perante eles, não no amor da compaixão, mas no amor que reconhece o todo como ele é. Somente então podemos ajudar. Assim, os movimentos profundos da alma são possíveis, reconciliando o que estava antes em conflito. Portanto, esse é o aspecto importante aqui, que reconheçamos que a diferenciação entre o bom e o mal é um obstáculo importante para a verdadeira ajuda. Quando renunciamos a essa diferenciação, estamos no nosso íntimo a serviço da reconciliação, a serviço da paz. Essa é a verdadeira ajuda. Ajudar sem lastimar. Quando um cliente reclama de alguma situação de sua infância, o que ele está realmente fazendo? Ele deseja que tivesse sido diferente do que foi. O que acontece no ajudante quando ele sente pena do cliente? Ele também deseja que tivesse sido diferente.
Com isso, ambos estão cortados da realidade como ela foi. O que foi se transforma numa fonte de força quando se reconhece o passado e se concorda com ele como foi. Quem reclama perde essa força. Então, o que aconteceu foi em vão para ele. Portanto, como ajudante, concordo com a situação do cliente exatamente como é ou foi, sem nenhum pesar. Esta é a sexta ordem da ajuda. Através do reconhecimento, ganho força. Através do meu reconhecimento, o cliente também ganha força para concordar com o seu passado exatamente como foi. A desordem da ajuda é quando queremos que algo seja diferente do que é ou do que foi. Como se mostra que um ajudante gostaria de que fosse diferente do que foi ou é? Ele quer consolar o outro. Consolar significa que ele lastima com o cliente sobre o que foi, da maneira como foi. Ajudar em harmonia com um destino difícil. Quando uma pessoa vivenciou algo ruim, podemos sentir juntamente com ele. Isso também nos afeta. Contudo, se concordarmos internamente com essa situação ruim como é ou foi, sentimos dentro de nós a força que ele pode conquistar com isso, quando concorda. Então, não precisa ser consolado. Muitos ajudantes não conseguem suportar a realidade de um cliente. Ao invés de se expor a essa realidade, tentam consolá-lo. Com isso, encobrem a sua realidade porque não podem suportá-la. Por exemplo, a realidade de que a morte do cliente está próxima ou que está entregue a um destino inevitável. Tão logo entremos internamente em sintonia com a sua realidade, ficamos tranquilos. Através de nossa tranquilidade, nossa concordância com o seu destino, como é, o cliente ganha força para se expor a ele. Portanto, ajudar nesse sentido permanece em sintonia com a grandeza da vida e de sua plenitude. Também em sintonia com seu desafio e sua dureza, simultaneamente com tudo. Então o outro pode crescer na nossa presença, como nós crescemos quando nos expomos à realidade como ela é, à sua e à nossa realidade. A percepção especial. Para poder agir de acordo com as ordens da ajuda, é necessária uma percepção especial. O que disse sobre as ordens da ajuda não deve ser aplicado de modo rigoroso e metódico. Quem tentar fazer isso está pensando ao invés de perceber. Ele reflete e recorre a experiências anteriores ao invés de se expor à situação como um todo e dela apreender o essencial. Por isso, essa percepção é tanto direcionada quanto reservada. Nessa percepção, eu me direciono a uma pessoa, entretanto, sem querer algo determinado, a não ser percebê-la interiormente de uma forma abrangente e considerando a próxima ação que deve ser realizada. Essa percepção surge do centramento interno. Nele, abandono o nível das reflexões, das intenções, das diferenciações e dos medos. Eu me abro para algo que me toca imediatamente a partir do interior. Aquele que, como representante numa constelação, já se entregou aos movimentos da alma e foi dirigido e impelido por eles de uma forma totalmente surpreendente, sabe do que estou falando. Ele percebe algo que, para além de suas ideias habituais, tornam-o capaz de ter movimentos precisos, imagens internas, vozes interiores e sensações incomuns. Esses movimentos o dirigem, por assim dizer, de fora e simultaneamente de dentro. Perceber e agir convergem aqui. Portanto, essa percepção é menos receptiva e reprodutiva. Ela é produtiva, leva à ação, amplia e se aprofunda na realização. Normalmente, a ajuda que sobrevém dessa percepção é de curta duração. Permanece no essencial, mostra o próximo passo, retira-se rápido e deixa o outro imediatamente em sua liberdade. É uma ajuda de passagem. Nós nos encontramos,
Damos uma indicação e cada um retorna ao seu próprio caminho. Essa percepção reconhece quando a ajuda é conveniente e quando prejudica. Quando desencoraja mais do que promove, quando é mais um alívio da nossa própria necessidade do que servir ao outro, e é modesta. Observação, percepção, compreensão, intuição, sintonia. Talvez ainda seja útil descrever aqui as formas diversas de conhecimento para que, quando ajudarmos, possamos recorrer e escolher dentre elas a maior gama de possibilidades. Vou começar com a observação. A observação é aguda, precisa e direcionada para os detalhes. Por ser tão precisa, é também limitada. Escapa-lhe o que lhe está ao redor, tanto o que está mais próximo quanto mais distante. Porque é tão exata, ela é próxima, resoluta e penetrante e também, de certa forma, impiedosa e agressiva. Ela é condição para a ciência exata e para a técnica moderna que é dela proveniente. A percepção é distanciada, precisa de distância. Ela percebe simultaneamente várias coisas, abrange com a vista, ganha uma impressão do todo, vê os detalhes ao seu redor e no seu lugar. Entretanto, no que diz respeito aos detalhes, ela é imprecisa. Este é um lado da percepção. O outro é que ela compreende o que é observado e percebido. Ela compreende o significado de uma coisa ou de um processo observado e percebido. Ela vê, por assim dizer, por trás do observado e percebido. Compreende o seu destino. Portanto, acrescenta-se à observação externa e à percepção uma compreensão. A compreensão é baseada na observação e percepção. Sem a observação e a percepção, não há compreensão. Ao contrário, sem a compreensão, o observado e o percebido permanecem desconectados. Observação, percepção e compreensão compõem um todo. Apenas quando atuam juntas é que percebemos de forma que podemos agir de um modo significativo, sobretudo, ajudar de um modo significativo. A intuição. Na execução e na ação aparece frequentemente ainda um quarto elemento, a intuição. Ela está relacionada à compreensão. Assemelha-se a ela, mas não é a mesma coisa. A intuição é a compreensão súbita da próxima ação a ser realizada. A compreensão é, muitas vezes, geral, compreende todo o contexto e todo o processo. A intuição, pelo contrário, reconhece o próximo passo e por isso é exata. A relação entre a intuição e a compreensão é semelhante à relação entre a observação e a percepção. A sintonia é percepção que vem de dentro, em um sentido amplo. Também está direcionada a uma ação, de maneira semelhante à intuição, principalmente a uma ajuda que conduz à ação. A sintonia exige que eu entre na mesma vibração do outro, que chegue à mesma faixa de onda, sintonize com ele e assim entendam. Para entendê-lo, preciso também entrar em sintonia com sua origem, principalmente com seus pais, mas também com seu destino, suas possibilidades, seus limites. Também com as consequências de seu comportamento, sua culpa e, finalmente, com sua morte. Em sintonia, eu me despeço de minhas próprias intenções, meu julgamento, meu superego e daquilo que ele quer, do que eu devo e preciso fazer. Isso quer dizer, chego à mesma sintonia comigo e com o outro. Dessa forma, o outro também pode entrar em sintonia comigo, sem se perder, sem precisar ter medo de mim. Também posso estar em sintonia com ele e permanecer em mim mesmo. Não me entrego a ele. Em sintonia com ele, conservo a distância e, exatamente por isso, posso perceber precisamente o que posso e devo fazer quando o ajudo. Por isso, a sintonia é também passageira.
Dura somente o tempo que dura a ação que ajuda. Depois disso, cada um volta à sua vibração especial. Por isso, não existe na sintonia transferência nem contra-transferência, nem a chamada relação terapêutica. Portanto, nenhuma tomada de responsabilidade pelo outro. Cada um permanece livre. O Amor do Espírito na Hellinger Ciência. Bert Hellinger, 2009, editora Atma. Página 113. Ajudar em sintonia com a alma. Muitos ajudantes acham que devem colocar alguma coisa em ordem, da mesma maneira que se conserta algo que não funciona mais. Assim, por exemplo, consertamos um relógio que está quebrado ou levamos um carro que não funciona para uma oficina. Lá é consertado e depois volta a funcionar. De forma parecida, alguns pais levam o filho ao terapeuta para que ele o conserte e volte a funcionar novamente, ou vão eles próprios ao terapeuta e dizem: aqui estou, agora me conserte. Não sei o que tenho de errado, mas você tem que descobrir. Se olhar bem, vai ver o que eu tenho, então você conserta e ficarei bem novamente. Tanto entre os clientes quanto entre os ajudantes, essa postura de que é possível interferir dessa maneira é bastante difundida. Mas também podemos proceder de outra forma. Quando vemos que alguém tem um problema, trazemos algo à luz que, até então, estava oculto. De repente, o outro tem uma imagem diferente da sua situação e então o ajudante para de ajudar. Ele apenas traz algo à luz. Depois, não é mais ele quem trabalha, é a imagem que trabalha. Esta imagem não deixa a alma em paz e, assim, inicia-se um processo de crescimento da alma. Esse processo pode demorar muito tempo, talvez 1 ou 2 anos, e, de repente, algo está mudado, mas não porque o ajudante fez alguma coisa, e sim porque uma imagem veio à luz e o que antes estava oculto começou a atuar. Portanto, no final, cada um segue sua própria alma. O ajudante apenas ajuda o outro para que sua alma receba novas informações que não vêm de fora, e sim de dentro. Nas constelações familiares, como as conhecemos de antigamente, os clientes colocam a imagem, não o ajudante. E veem aquilo que eles mesmos colocaram, ou seja, permanecem consigo mesmos. Quando o ajudante transcende as constelações familiares no seu trabalho e trabalha com os movimentos da alma e do espírito, e talvez no início posicione somente o próprio cliente ou um representante dele, surge neles um movimento que vem do interior, sem determinações externas, e traz à luz algo que estava velado. Aqui atua algo no espaço. Trata-se de uma imagem no espaço, uma imagem atemporal que atua se a deixarmos da maneira como se mostra. Em muitas terapias se fazem perguntas. Tenta-se descobrir o que houve no passado. Mais tarde, se quer saber como continuou, por exemplo, após 1 mês ou 1 ano. Dessa forma, nos movimentamos num eixo de tempo com início, meio e fim. Na maior parte das vezes, renuncio a essas perguntas e a esse conhecimento. Permaneço com aquilo que se mostrou como imagem, dentro do espaço. Isso atua como imagem e não é modificado. No máximo, é ampliado através de pessoas que são acrescentadas. Se perguntarmos pelo significado da imagem, a mesma perde a força. Por esse motivo, é importante não falarmos sobre a imagem. Depois do trabalho ter sido feito, despeço o cliente da minha alma. Eu o entrego internamente, por exemplo, aos seus pais ou antepassados ou a alguma pessoa importante da sua família que antes estava excluída. Os clientes também se afastam de mim. Eu me liberto deles e eles de mim. Não precisam se preocupar com aquilo que penso. Assim, a força permanece totalmente dentro da sua própria alma. Tenho um respeito imenso diante da alma de cada indivíduo e diante de uma alma conjunta que a tudo conduz. Pessoalmente, não me intrometo. Em uma constelação, algo muito maior do que podemos expressar em palavras vem à luz. Algo essencial vem à luz, que brilha partindo de uma força, de um calor próprios.
deve permanecer exatamente assim. Qualquer tentativa de fazer perguntas, interpretar algo ou de indagar qual será seu efeito destrói um grande presente. Quando trabalho com alguém, tento entrar em sintonia com sua alma. Não presto atenção exatamente àquilo que a outra pessoa fala. Às vezes, não pergunto. Deixo atuar o que vem do cliente em minha direção, em forma de vibração. De repente, percebo. Esse é o ponto fundamental. E com isso, eu começo, ou seja, desenvolve-se algo com um mínimo de intervenção terapêutica. A postura terapêutica. Não possuímos uma alma da qual dispomos, mas participamos de uma alma que nos conduz junto com muitos outros. Essa alma é ciente. Apenas entramos em conexão com ela. Se renunciarmos a um conhecimento próprio. Quando não temos mais curiosidade e nos abrimos para aquilo que acontece diante de nós, de repente participamos desse conhecimento. Os representantes em uma constelação, de repente, participam desse conhecimento, assim como o ajudante que conduz a constelação. Apenas, porém, se renunciar àquilo que aprendeu, até então, se ele não ficar preso a experiências e teorias anteriores, e sim acompanhar inteiramente os movimentos da alma e do espírito. Portanto, também não é possível aprender esse trabalho através da teoria. Quem achar que pode aprender dessa forma, perde a conexão com a alma. Determinados passos podem ser aprendidos, mas não o essencial. Reconhecemos o essencial à medida que nos entregamos ao processo da maneira como se desenvolve, como se nos entregássemos a uma música emocionante ou a uma bela paisagem. Estamos abertos, absorvemos e não sabemos o que está acontecendo, mas depois estamos mudados. Estamos mudados na medida em que entramos em sintonia com a alma, com os movimentos profundos da alma e do espírito. Quando começo a averiguar por que aquilo que acontece aqui é possível, não estou mais em conexão com os movimentos do espírito. A curiosidade impede minha conexão com esses movimentos. Se estou em conexão com a alma do outro, preciso perguntar muito pouco. Estou em conexão com as vibrações de sua alma. Então, imediatamente percebo o essencial. Se então um ajudante fizer perguntas ao cliente durante meia hora sobre o que aconteceu em sua família, tanto ele quanto o cliente perdem em grande parte a conexão com os movimentos da alma. As perguntas. O ajudante precisa apenas saber de fatos. Não precisa saber como cada pessoa individual se comportou. Normalmente, as perguntas mais importantes que um ajudante faz são as seguintes: qual é a questão? Ou seja, se alguém está doente ou então corre perigo de suicídio. O que aconteceu de especial na família? Os acontecimentos especiais sempre são acontecimentos externos, por exemplo, a morte precoce de pais e irmãos, se alguém por parte dos pais teve um outro relacionamento importante antes ou se houve algum delito na família, se alguém foi excluído, se filhos foram dados, se talvez alguém é portador de uma deficiência. Normalmente isso é tudo. O ajudante não precisa saber mais do que isso, o resto ele vê. Durante a constelação, aquilo que antes estava velado vem à luz. Muitas vezes não se deve saber o que aconteceu dentro de uma família. É um tabu para ela. Por esse motivo, um cliente também não pode averiguar por conta própria. Ele pode apenas fazê-lo se tiver a permissão da família. Se, no entanto, achar que seria uma ajuda para a família trazer à luz o que está oculto e se respeitar internamente todos os atingidos, talvez possa saber o que aconteceu. O começo do amor. A maior parte dos grandes problemas origina-se no fato de alguém estar separado da sua mãe, de que não toma ou não consegue tomar algo que vem dela. Então, a ajuda para essa pessoa consiste em ajudá-la a aproximar-se da sua mãe. Mas podem existir obstáculos, por exemplo, um emaranhamento. Como podemos reconhecer que alguém está intimamente conectado com sua mãe? Pelo fato dessa pessoa ser amada pelos outros.
Como podemos reconhecer que alguém não está conectado com sua mãe? Pelo fato de alguém amar pouco e não ser muito amado. Onde então começa o amor? Na mãe. Amor e força. O grande amor tem força e é duro. O amor barato é macio, não suporta o sofrimento. Às vezes podemos observar isso aqui. Alguns ficam profundamente tocados pelo trabalho, também no público, e começam a soluçar. Depois, alguém que não aguenta isso vai até essas pessoas e as consola. Não as consola por necessitarem de consolo, consola-as porque ele mesmo é que precisa ser consolado. Esse amor é fraco, interfere na alma dos outros sem respeito por aquilo que serve à sua alma. Temos que aprender a suportar a dor dos outros sem interferir. Na Bíblia existe um bom exemplo para isso. Jó foi espancado por Deus. Todos seus filhos morreram. Coberto de feridas, ele estava sentado num monte de lixo. Depois vieram seus amigos para consolá-lo. O que fizeram? Sentaram-se a certa distância dele e durante 7 dias não disseram nenhuma palavra. Isto foi amor com força. Se um médico fizer uma operação e chorar durante a operação, certamente é um médico sensível, mas não pode mais operar. Para podermos ajudar diante de um grande sofrimento, temos que nos deslocar para um nível superior. Nesse nível superior, estamos sem emoção, porém plenos de amor. O médico que faz uma boa cirurgia não mostra nenhuma emoção, mas está repleto de amor e, assim, pode operar. Um ajudante que realmente quer ajudar tem que suportar a dor sem deixar que o puxem para dentro desse sofrimento. Se suportar a dor, transmite força ao outro, mesmo não interferindo. Quem tem um problema também pode suportá-lo. Apenas a pessoa que tem o problema pode suportá-lo. Se uma outra pessoa quiser suportar este problema no seu lugar, ele se torna fraco. Podemos observar isso em nós. Eu faço essa experiência em mim mesmo. Quando vejo algo no outro e quero dizê-lo a ele de qualquer forma, mas me contenho e não digo nada, isso exige minha força. A força que me custa para que eu me contenha converte-se em força para ele. De repente, aquilo que queria de dizer vem à sua mente e, como veio à sua mente, pode tomá-lo. Quando não aguento e quero dizer-lhe de qualquer forma, sinto-me aliviado por ter dito, mas tirei a sua força. Mesmo se aquilo que queria lhe dizer estiver certo, ele não pode tomá-lo, por vir de fora. Então, esse ato de conter-se é a base do respeito e do amor. O amor do ajudante. Por um lado, o amor é simples, pois está ligado a um vínculo. Assim, o filho está vinculado aos seus pais, os pais estão vinculados ao seu filho, e num relacionamento existe um vínculo entre homem e mulher. Dentro dessa conexão, o amor flui de um lado para o outro. O amor que está em conexão com o vínculo preenche os nossos desejos mais profundos. Por esse motivo, é tão importante em todos os sentidos. Porém, frequentemente acontece que o ajudante estabelece um vínculo com o cliente e o cliente estabelece um vínculo com o ajudante. Então, esse relacionamento é similar ao relacionamento entre filhos e pais e filhos, e às vezes também se assemelha ao relacionamento entre casais. Mas isto não é um ajudar que ajuda, substitui alguma outra coisa. Nesse amor entre o ajudante e o cliente, o amor é um substituto tanto para o ajudante quanto para o cliente. Assim sendo, esse relacionamento atrapalha os verdadeiros vínculos, principalmente o vínculo e o relacionamento entre pais e filhos. Mas às vezes também o vínculo e o relacionamento com o parceiro, uma vez que o ajudante toma o seu lugar. Então, o relacionamento terapêutico transforma-se num relacionamento em triângulo e coloca em perigo o relacionamento e o vínculo em questão. Não se intrometer e resistir ao vínculo aqui é uma arte e uma conquista especial. Então, o ajudante ama de uma forma totalmente diferente do que é possível e adequado no amor ao vínculo. Ele está a serviço desse vínculo,
porém não entra nele. Assim, mantém a sua independência e sua força e ajuda de verdade. A alma abrangente. Existe a experiência de que nos movimentamos num campo através do qual temos uma percepção. Se olho para alguém, reconhecendo-o e vendo, e se essa pessoa me olha, vendo-me e reconhecendo-me, como isso é possível? Se imaginar que aquilo que estiver vendo da outra pessoa está apenas no meu cérebro, e se a pessoa imaginar que tudo que estiver vendo de mim está apenas no seu, nesse caso estaríamos nos vendo? Podemos realmente ver um ao outro? A pessoa está no meu cérebro e eu no seu? Isto é ridículo. E eu a vejo ali e ela me vê aqui. Eu não a vejo no meu cérebro e ela não me vê no seu. O que nos conecta e possibilita reconhecermos um ao outro é uma alma que nos abrange. Nessa alma, eu abranjo a pessoa e ela a mim. Nessa alma em comum, nós nos reconhecemos. Essa alma é extensa, não apenas em relação ao espaço, mas também em relação ao tempo. Assim sendo, os mortos também estão presentes nessa alma. Tudo que já existiu nesse campo, tudo que já passou atua sobre mim. Estou em ressonância com tudo que foi. Se houver uma perturbação nesse campo, por exemplo, se houve um crime na minha família e existe um assassino e uma vítima, estou em ressonância com eles. Eles me influenciam. Estou entregue a eles através desse campo. Muitos clientes também estão entregues a um passado através desse campo, por exemplo, a um assassino e sua vítima. Nesse campo, podemos restabelecer a ordem em relação a algo, posteriormente. Por exemplo, quando é possível juntar o assassino e sua vítima nesse campo, para que se percebam, amem-se, para que se façam as pazes. Então, nesse campo algo muda. Algo no passado mudou e tem um efeito reconfortante no presente. Isso significaria curar algo. O ajudante que conhece essas ligações interfere nesse campo de forma apaziguadora. Assim, a terapia fica sob uma luz totalmente diferente. Aquilo que podemos e eventualmente devemos fazer e aquilo para que temos que nos abrir e preparar, de repente aparece sob uma luz diferente. Em uma formação, isso é levado em consideração? E quão pouco podemos fazer se não considerarmos esses fatos, se não sentirmos em nós mesmos essa ressonância, se não a percebermos e aprendermos a lidar com ela? A psicoterapia simples. A psicoterapia boa é bem simples. Descobri que quando alguém encontra o caminho para os seus pais e abre o seu coração para eles, então os problemas principais estão resolvidos. Isto é, porém, tem como pré-condição que o terapeuta dê aos pais do seu cliente um lugar de honra no seu coração. Então tudo acontece por si só, de maneira bem simples. Se o terapeuta der um lugar no seu coração aos pais do cliente, não existe transferência. Transferência significa que o cliente de repente vê o pai ou a mãe no terapeuta. Ao contrário, na contratransferência, o terapeuta vê o cliente como um filho, trata-o como um filho e até sente-se como pai melhor ou mãe melhor. Então o cliente olha para ele admirado, como um filho olha para um pai ou uma mãe. Tudo isso não é possível se o terapeuta tiver dado um lugar no seu coração para o pai e a mãe. Amor e destino. Digo algo mais sobre psicoterapeutas. Um cliente procura um psicoterapeuta. Talvez ele tenha uma doença grave e o terapeuta quer ajudá-lo. A questão é, ele pode fazer isso? Às vezes o terapeuta vê que o outro chegou no limite e que ele mesmo não pode interferir. O respeito diante do outro exige que ele se contenha. Então, diz-lhe internamente: eu amo você e amo aquilo que nos conduz. Nesse instante, entra em sintonia com algo maior. Talvez depois ambos, o terapeuta e o cliente, sejam conduzidos de uma maneira que ajude, porém, sem que o terapeuta intervenha na alma do outro e sem que o cliente perca o contato com sua alma. O amor do espírito na Hellinger Ciência. Bert Hellinger,
Editora Atma, 2009, página 117. Ajudar em sintonia com as famílias. Quero dizer mais uma coisa sobre a ajuda em sintonia. Pergunto-me, como podemos fazê-lo da melhor maneira? Quem pode ajudar e a quem se pode ajudar? Ajudar em sintonia com os pais. As maiores dificuldades de um cliente em psicoterapia estão ligadas a uma separação, por estar separado de algo, principalmente dos próprios pais ou de um dos pais. Este é um problema principal na psicoterapia. Existe um método básico para a solução desta questão. Um método bem simples e evidente. Levamos o cliente de volta aos seus pais. Este é o segredo, quase todo o segredo de uma boa psicoterapia. Existe algo que se opõe a isso. Quem pode ajudar alguém dessa maneira e nessa direção? Apenas alguém que tomou seus próprios pais com amor e também tomou os pais do cliente em seu coração com amor. Assim sendo, um bom terapeuta não permite ao seu cliente que diga algo negativo sobre seus pais. Eu interrompo imediatamente, pois amo e respeito os pais do cliente. Para mim, não existe nada maior que os pais. Vocês conhecem algo maior que os pais? Alguém que tenha mais dignidade? Alguém que atingiu alguma coisa maior? Alguém que se entregou a algo maior? Não existe nada maior. Os pais não possuem nenhuma falha, enquanto pais, pois ao passar a vida adiante, eles fizeram tudo certo. Não houve nenhum erro envolvido nisso. Ou seja, em relação a esse ponto essencial, todos os pais são perfeitos. Olho para essa perfeição e a respeito como sendo maior que tudo. O que os pais fizeram, além disso, ou onde erraram, não é tão importante. Aqui, outros podem substituí-los. Porém, naquilo que fez com que se tornassem pais, ninguém poderia tê-lo feito melhor. Muitos que reclamam dos seus pais olham para questões secundárias e não para o essencial. Assim perdem o essencial. Em todas as situações onde alguém critica seus pais, está diminuindo o essencial dentro de si. Fica mais estreito, menor, limitado. Quanto mais o fizer, mais limitado fica. Ao contrário, se alguém olha para o essencial e toma a vida em sua plenitude e pelo preço total que custou aos seus pais e que lhe custa, essa pessoa pode enfrentar todas as situações. O que acontece quando dou aos pais de um cliente um lugar honroso no meu coração? O cliente não poderá estabelecer uma transferência no sentido de projetar a imagem de seus pais em mim, e eu não irei estabelecer uma transferência no sentido de ver no cliente um filho. Essas questões de transferência não me atingem mais. Quando o cliente olha para mim, percebe que eu estou aliado aos seus pais. Através de mim, acha o caminho em direção a eles. Portanto, não substituo os pais, não me coloco no seu lugar. Quando o cliente está diante de mim, os seus pais, que estão no meu coração, olham para ele, não para mim. O olhar dos pais e o amor me atravessam. Após algum tempo, dou um passo para o lado e os filhos e pais encontram-se diretamente. Então acontece o essencial. A sintonia com a própria família. Quando olho para mim, recebo a força para ajudar, na medida em que entro em sintonia com a minha própria alma. Como entro em sintonia com a minha alma, olho para os meus pais. Eles me deram a vida que receberam de seus pais. Eles a passaram inteiramente para mim, sem retirar nada. Exatamente da maneira como a receberam. Olho para os meus pais e digo: tomo a vida da maneira como a recebi de presente de vocês. Quando olho para eles, assim, tomo a minha vida com plenitude. Essa é a primeira condição. Se eu tomar a minha vida dessa maneira, tomo ao mesmo tempo tudo o mais que flui dos meus pais para mim, também com toda a sua plenitude, sem excluir nada. Tomo também aquilo que é pesado e que talvez esteja ou já esteve ligado a isso. Faz parte. Somente assim estou conectado com a plenitude da vida.
Se imaginarmos que os nossos pais tinham que ser perfeitos, então, de acordo com a nossa ideia de perfeição, o que teríamos de fato recebido deles? Seria mais ou seria menos? Da minha parte, digo, seria menos. Na medida em que entro em conexão com os meus pais, da maneira como são, minha alma se expande. A partir do momento em que entro em sintonia com isso, aquilo que talvez tenha me custado esforço também se torna valioso e me transmite força. Depois, olho ainda mais para trás, para os meus antepassados. Às vezes, faço um exercício. Olho para todos eles, também para aqueles que morreram precocemente, dos quais quase ninguém se lembra mais, e lhes digo: eu sou Bert. Olho para eles e deixo que me olhem. Assim, entro em conexão com eles e a minha alma torna-se cada vez mais ampla. Entro em sintonia com o destino deles, independente de como foi. E na medida em que faço isso, me fortaleço. Na medida em que entro em sintonia com o seu destino, este torna-se frutífero para mim no presente. Por exemplo, quando encontro alguém que procura e necessita da minha ajuda. Assim, vou ao encontro de todos os meus antepassados e entro em sintonia com o meu destino, num sentido amplo. Não há algo assim como um bom destino ou um mau destino. Ele é grande e adequado da maneira como é. Principalmente se não olharmos somente para o destino como algo que pertence aos indivíduos, mas também vermos como o destino das pessoas continua a ter influência. Nosso destino não termina com a morte. Portanto, à medida que entro em sintonia com o destino de alguém, inclusive com sua morte, este destino continua atuando através de mim como um destino grande e poderoso e flui em tudo o que faço pelos outros. Desse modo, a ajuda começa em mim. A sintonia com a outra família. Quando alguém me procura e pede ajuda, procedo da mesma maneira. Primeiro, entro em sintonia com a sua alma. Se tentasse elaborar antes o que fazer com ele, estaria separado de sua alma. Mas simplesmente através da plenitude que vivenciei e recebi dos meus antepassados e seus destinos, entro em contato com a alma dele, com seus pais, assim como são ou como foram, e também com seus antepassados e seus destinos. De repente, ele se torna grande diante dos meus olhos. Eu o respeito, independente do seu destino. Quando entro em contato com seus antepassados dessa maneira, ele fica ao meu lado como igual. Então, quando começo a ajudá-lo, tenho muito cuidado de permanecer em sintonia com seus antepassados. Caso contrário, estaria em perigo de interferir na sua alma e no seu destino com aquilo que eu imagino ser certo para ele. Poderia confundi-lo e enfraquecê-lo desse modo. Então, isto é ajudar em sintonia. A sintonia com os outros ajudantes. Muitos de vocês trabalham em instituições que visam a apoiar pessoas que estão sofrendo. Todos aqueles que se engajaram nessas instituições assumiram o trabalho com boa vontade e com amor. Obviamente, possuem outras experiências e outras ideias. Às vezes, quando queremos ajudar outras pessoas em sintonia com aquilo que está de acordo com nossas experiências, talvez parta delas uma resistência, pois tiveram experiências diferentes. O mesmo processo pode ser feito novamente. Entro em sintonia com eles, com sua alma, com os seus pais, com seus antepassados, com seu destino, com sua experiência e seus desejos e boa vontade. Na medida em que entro em sintonia com eles dessa maneira, dissolve-se um preconceito em mim e talvez também neles. Assim, essa ajuda é ampliada, ela se propaga. Nessa sintonia com os outros, podemos atingir muitas coisas e apoiar muitas pessoas. A benevolência. De acordo com a minha experiência, uma equipe de ajudantes sustenta-se através do reconhecimento mútuo. Se estiver em questão quem é o melhor e quem é pior, então o grupo se divide. Qualquer coisa, porém, que alguém faça num grupo desses é boa. Pode ser diferente daquilo que nós imaginamos, mas cada pessoa que trabalha nessa equipe certamente faz algo bom em seu trabalho, mesmo que não seja da mesma forma como eu faria. Então,
Às vezes, posso falar para um membro dessa equipe. O que você faz é interessante para mim. Vou lembrar disso. Não custa nada e é verdade. É uma bela imagem deixar o sol brilhar num grupo desses. Como a ajuda pode dar certo? Quero dizer algo sobre a outra forma de ajudar. Tornou-se claro que esse trabalho exige uma postura especial e que ajudar aqui tem um significado diferente do que geralmente é entendido na psicoterapia. Naturalmente, isso pode levar à resistência por parte daqueles que estão acostumados a algo diferente. Quero compartilhar algumas observações em relação a isso. Vocês podem sentir dentro de si mesmos em que extensão isso ressoa em suas almas e também o que isso demandaria de vocês para serem capazes de ajudar dessa forma. No decorrer do tempo, as constelações familiares continuaram se desenvolvendo. Nós experimentamos, nas constelações familiares, que os representantes sentem como a pessoa que eles estão representando. Isso abriu novas possibilidades de trabalho. Hoje em dia, raramente faço a constelação de uma família inteira. Começo com uma ou duas pessoas, por exemplo. Posiciono somente o cliente ou um representante do cliente e dou a ele o espaço e o tempo para que, dentro dele, algo se movimente por si. Frequentemente, inicia-se um movimento partindo dele mesmo, que traz à luz algo que até então estava oculto. Então, rapidamente torna-se evidente se é necessário acrescentar mais uma pessoa e muitas vezes também podemos ver que pessoa seria. Podemos colocá-la de frente para ele, por exemplo. Então, imediatamente vemos o que acontece entre as duas pessoas, o que as separa e o que as une, dependendo das circunstâncias. Nisso, talvez se desenvolva mais alguma coisa, de forma que se torne necessário acrescentar mais pessoas. Não existe, porém, uma solução no sentido convencional. Frequentemente, não existe solução. A procura por uma solução já seria uma intervenção nos movimentos da alma e do espírito. A tentativa de achar uma solução rápida é uma intervenção no movimento da alma do outro. Aqui, apenas é importante que algum movimento se inicie. Quando estiver começado, o ajudante pode se afastar. Esse movimento é um movimento de crescimento. Como qualquer tipo de crescimento, necessita de tempo. Quem se abre e sente dessa maneira pode perceber dentro de si qual é o próximo passo e o que é essencial e o que importa. O essencial é sempre apenas uma coisa. Se o acharmos e com ele dermos um passo para frente, então aquilo que é decisivo foi feito. O último lugar. Quando alguém procura um ajudante, muitas vezes mostra-se desamparado. Por exemplo, diz: tenho um conflito com os meus pais. E frequentemente age como se não pudesse ou não quisesse fazer nada. Então, o ajudante pode responder através de palavras ou ações. Eu ajudo você. Comportando-se dessa forma, o que o ajudante está fazendo? Ele se coloca acima dos pais do cliente. Entra imediatamente numa contratransferência, ou seja, o cliente faz uma transferência de filho para pais e o ajudante responde com a contratransferência de pais para filho. Assim, desenvolve-se o que chamamos de relacionamento terapêutico. Num relacionamento terapêutico assim, não podemos mais ajudar. Nele, o ajudante renunciou à sua força e ao seu controle, pois quem decide e o que deve ser feito num relacionamento terapêutico é o cliente ou o ajudante? O cliente. O ajudante que entrou num relacionamento terapêutico provavelmente tentou salvar seus próprios pais quando era criança e tenta fazer algo parecido com o seu cliente no assim chamado relacionamento terapêutico. Assume uma posição de soberania em relação ao cliente e a seus pais, sendo que, na verdade, ele está em último lugar. A hierarquia. De acordo com a ordem de origem no sistema, aqueles que chegaram primeiro têm posição mais alta. Aqueles que chegaram por último têm a posição mais baixa. Num relacionamento terapêutico, quem tem a posição mais alta? Normalmente, o relacionamento terapêutico não se restringe ao cliente e ao ajudante, pois
Logo que o cliente fala de seus pais, o ajudante os inclui. Então, a partir do momento em que o ajudante entra numa relação terapêutica, torna-se um membro desse sistema e chega por último. Assim sendo, os pais do cliente têm a posição mais alta nesse sistema. A posição abaixo dos pais é a do cliente, e a última posição é a do ajudante. Se ele respeitar o fato de estar no último lugar, nada pode lhe acontecer. Ele assiste ao jogo sem ser atingido por ele. Permanece como espectador até que de repente percebe que chegou o seu momento. Então age, porém, permanecendo do lado de fora, sem tornar-se parte do sistema. Então acontece algo que ajuda a todos igualmente. A grandeza. O que torna uma pessoa grande? Aquilo que a torna igual a todas as outras pessoas. Isto é o que tem de maior em cada pessoa. Uma pessoa ganha sua grandeza na medida em que reconhece: eu sou igual a vocês, vocês são iguais a mim. Se ela puder falar a todas as pessoas que encontra: sou seu irmão, sou sua irmã. Se abrimos espaço para isso, percebemos como isso nos amplia e fortalece nossa alma. Ganhamos a nossa verdadeira grandeza, então podemos ficar de pé com a postura ereta, ao lado de todos os outros. Não somos maiores nem menores, somos exatamente igual aos outros. Esta é a postura que dá força ao ajudante para também realizar trabalhos difíceis. Ele confia naquilo que une todos. A relação terapêutica. Podemos entrar e nos abrir para esse assunto com uma breve meditação. Imaginamos os nossos clientes, um após o outro, e sentimos onde nós somos pequenos e eles grandes, onde talvez tenhamos pena deles e achemos que algo tenha sido realmente difícil para eles. Sentimos o que esse sentimento de pena causa na nossa alma. Depois, damos alguns passos para trás. Olhamos para os seus pais e para o destino desses clientes. Fazemos uma reverência diante dos seus pais e do seu destino. Enquanto fazemos essa referência, abrimos-nos para aquilo que muda dentro dos clientes e para aquilo que muda no nosso relacionamento com os clientes e no relacionamento deles em relação a nós. Após algum tempo, erguemo-nos e olhamos para todos com uma visão clara. Agir. Gostaria de falar mais detalhadamente sobre o relacionamento terapêutico. Nesse exercício, mostrei um caminho de como podemos sair de um relacionamento terapêutico ou como podemos interrompê-lo. Mesmo assim, permanecemos num relacionamento com o cliente. Não num relacionamento terapêutico, e sim em um relacionamento onde se trata de agir. Nele, o cliente e o ajudante acumulam suas forças para iniciar o movimento daquilo que é possível. Ambos são adultos. Como se inicia um relacionamento terapêutico? Começa no momento em que alguém procura um ajudante e se apresenta como alguém que carece de algo, como uma criança que precisa de algo. Os adultos, muitas vezes, também são carentes e precisam de algo, mas buscam aquilo de que precisam como adultos. Depois, fazem algo com isso. No momento, porém, em que um cliente apresenta-se como criança, por exemplo, quando diz: me sinto tão só, vivo um fracasso após o outro, minha mulher quer ir embora. Então, ele quer mesmo fazer algo? Alguém pode ajudá-lo quando ele permanece nessa postura? O controle. O que acontece nesses casos, normalmente? O ajudante tem pena do cliente ou sente-se desafiado a ajudar o cliente, assim como uma mãe ajuda um filho. Dá-lhe bons conselhos e o consola. Isso é o começo de um relacionamento terapêutico e esse relacionamento se aprofunda. Quem tem o controle nesse relacionamento terapêutico? O cliente. Por esse motivo, não existe progresso. Nele, o tempo é desperdiçado. Como um terapeuta evita ou impede um relacionamento terapêutico? Por exemplo, quando pergunta ao cliente: o que você quer fazer? Ou o que aconteceu? Ou quando lhe faz uma outra pergunta de grande efeito que o desmascara imediatamente: quem você ama? Depois dessa pergunta, o cliente sabe o que deve fazer,
não pode mais permanecer na posição de criança. Mas no momento em que o ajudante entra numa conversa onde o cliente pode relatar razões e força o terapeuta a ouvi-lo e talvez se zangue se o terapeuta não ouvir, o cliente assumiu novamente o controle. O relacionamento terapêutico, o assim chamado relacionamento terapêutico, é restabelecido. A serviço da vida. As primeiras frases entre o ajudante e o cliente são decisivas para se estabelecer ou não um relacionamento terapêutico. Por esse motivo, é importante não ter uma conversa longa e iniciar imediatamente um movimento que poderá trazer algo à luz. Por exemplo, podemos colocar a mãe do cliente diante dele e acolhê-la no coração. Então, um relacionamento terapêutico é impossível. Porém, começa um outro relacionamento que inicia um movimento, não apenas para o cliente, mas também para a família. A partir daquilo que foi dito até agora, fica claro que este trabalho não é uma psicoterapia no sentido convencional. Pelo menos, não se trata de uma psicoterapia onde um relacionamento terapêutico da maneira descrita é esperado ou oferecido. Se denominarmos esse trabalho de psicoterapia, muitos exigirão de nós que entremos nesse tipo de relacionamento terapêutico. Medem o trabalho através dos seus próprios parâmetros e querem nos forçar a nos tornarmos psicoterapeutas, de acordo com os seus parâmetros. O que acontece se escutarmos o que dizem? Desenvolvem-se um relacionamento terapêutico também entre nós e eles. Eles se comportam como pais e nós nos tornamos crianças. Caímos na armadilha novamente. Se hesitarmos em chamar esse trabalho de psicoterapia, como poderíamos denominá-lo de forma diferente e melhor? É um serviço à vida, assim como ela é. O empenho. Quando alguém opta por uma profissão de ajudante e a exerce com empenho, qual foi a situação na sua família de origem? Muitas vezes posicionou-se acima da mãe na medida em que tentou ajudá-la ou tentou ajudar o pai. Essa é a situação de uma criança que, na verdade, não tem nenhum poder, mas, por amor, quer ajudar os pais, mesmo que isso seja impossível, pois os pais sempre permanecem grandes e os filhos pequenos em relação a eles. A situação que alguns ajudantes vivenciaram em sua família de origem repete-se quando tentam ajudar os clientes. Ajudam-nos assim como crianças ajudam uma pessoa superior a elas. Portanto, o empenho que mostram nessa ajuda é o empenho de uma criança que precisa ser grande. Qual é a solução para eles? Na medida em que se tornam pequenos diante dos seus pais, também permanecem pequenos diante dos seus clientes e diante dos pais dos clientes. Respeitam a alma dos clientes, respeitam os pais dentro deles e têm o cuidado de não interferir de uma forma superior. Então, às vezes, acontece algo no cliente como por si só. Sintonia e coragem. Ajudar, às vezes, pode ser perigoso, pode ser uma transferência no movimento de uma outra alma e pode incomodar esse movimento. Quando queremos ajudar alguém, em primeiro lugar, temos que entrar em sintonia com a sua alma e esperar que a sua alma entre em sintonia com a nossa, de forma que ambas vibrem juntas. Então, podemos conduzi-lo em sintonia com a sua alma, porém, apenas como acompanhante dela e apenas até o ponto em que a alma dele e a nossa o permitirem. Sentimos se estamos em sintonia com a nossa alma quando permanecemos inteiramente calmos na hora de ajudar e se podemos parar a qualquer momento. Se formos longe demais, percebemos que a nossa alma se recolhe, que ficamos inquietos e que começamos a pensar ao invés de agir. Então, não estamos mais em sintonia com a nossa alma ou com a alma do outro. Se percebermos que o outro está inquieto, vemos que ele também não está em sintonia com a sua alma, não paramos. Às vezes, quando queremos ou devemos ajudar alguém porque as circunstâncias o tornam inevitável, percebemos que temos que dar passos que são perigosos e demandam coragem, são passos no escuro. Às vezes, também são perigosos porque podem gerar desaprovação de alguém que testemunhou aquelas ações,
porém sem estar em sintonia com a alma do cliente. Essa pessoa talvez nos repreenda posteriormente, talvez até nos acuse por estarmos fazendo algo que considera errado, mesmo que ela própria não se abra para aquilo que o outro precisa e quer. Principalmente aqueles que seguem determinadas escolas que desenvolvem suas teorias baseadas em dogmas. Eles esperam que sigamos e obedeçamos a esses dogmas, mesmo que a realidade que pode ser percebida naquele determinado momento, não justifique a posição dogmática. Então, para ajudar, precisa-se da sintonia por um lado e da coragem por outro, e precisa-se da disponibilidade de parar onde a sintonia termina, pois se não estivermos nessa sintonia, não sabemos o que é adequado para a pessoa em questão. Assim sendo, quando a sintonia acaba, a ajuda também deve acabar. A disputa pelo poder. Ganhar a disputa pelo poder com o cliente de uma forma boa faz parte da arte de ser terapeuta. Naturalmente, nessas situações, certos métodos nos ajudam e, às vezes, demonstro-os. Por que um cliente entra numa disputa pelo poder com um ajudante? É estranho. Se ganhar a disputa pelo poder, o que ele ganhou com isso? Talvez queira a confirmação de que o seu problema é impossível de ser resolvido e que o ajudante não pode resolvê-lo. Mas por que desejaria isso? Eu parto do princípio de que muitas pessoas que procuram um ajudante não querem resolver seu problema. Desejam receber uma confirmação de que o seu problema não tem solução. Após algum tempo, querem provar ao ajudante que não é possível. Isso lhes parece conhecido? Sim, mas por quê? Frequentemente temos um problema porque amamos alguém. Seguramos o problema porque amamos alguém. Posso também dizê-lo ao contrário. Seguramos o problema porque nos sentimos inocentes no problema. Se solucionarmos o problema, nos sentimos culpados. Irei demonstrá-lo no exemplo dessa cliente. Nós vimos que ela assume algo para sua mãe. Na medida em que assumiu o problema para sua mãe, demonstrou-lhe o seu amor. Nesse trabalho, mostrei a ela como pode sair do problema. Mas se fizer isso, ficará de consciência pesada. Assim corre o perigo de ter uma recaída. Estão vendo como ela acena com a cabeça? Ela sente exatamente isso. A pergunta agora é: como posso ajudá-la a solucionar a questão para que possa mudar de consciência tranquila? Hellinger para essa cliente. Vou fazer isso com você agora. Devo? Cliente. Por favor. Hellinger chama uma representante para a mãe da cliente e a coloca de frente a ela. Para o grupo. Vocês podem ver como o rosto dela está mudado? Isso não é bonito de se ver? Para a mãe. Olhe para a filha e diga: vejo o seu amor. Mãe, vejo o seu amor. Mãe e filha abraçam-se intensamente. Hellinger para o grupo. Agora a cliente permanece de consciência tranquila e a mãe também, naturalmente. Para a cliente. Ok, é isso. Tudo de bom para você. Na disputa pelo poder com o cliente, o ajudante alia-se secretamente a alguém da família. Conduz a disputa pelo poder em sintonia com uma outra pessoa da família. Por esse motivo, permanece humilde nessa disputa. O ajudante quer que o cliente ganhe, mesmo que de maneira diferente do que o cliente esperava ser. A dureza. Quero dizer algo sobre a dureza. O que é duro aqui? A realidade é dura. Quem concorda com a realidade dura dentro da sua alma parece ser duro. Essa pessoa, porém, tem força por estar em sintonia com essa realidade. Quem recuar diante da realidade como ela é, por ter o desejo interno de que ela fosse diferente, enfraquece. Essa fraqueza torna-o ameaçador para o cliente, e o cliente não pode mais confiar nele. Então ele e o cliente iniciam um jogo de olhos vendados que está além da realidade. O fato de olhar para a realidade como ela é e de concordar com ela força o ajudante a crescer. Ele precisa mudar e também a ajuda que ele presta torna-se uma ajuda que o preenche. O ajudante ganha força
na medida em que concorda com a realidade e está disposto a denominá-la. Aquele que procura ajuda também ganha força se também puder olhar para a realidade. Aqueles que têm pena do cliente preferem esconder a realidade porque eles próprios têm medo? São suaves? Não, eles são duros, muito mais duros, e enganam aquele que está procurando ajuda. Esse trabalho é feito sem um amor que se sente, como no caso do cirurgião, que não sente amor no momento em que opera, porém se mobiliza com muito amor e faz algo bom. Isso é amor no nível mais elevado, e principalmente é um amor que não olha apenas para uma pessoa individualmente, e sim para toda a sua família, incluindo-a inteiramente. A empatia. Quero dizer algo sobre a empatia. Dos ajudantes espera-se principalmente que consigam compreender o que a pessoa que está procurando ajuda sente, que consigam sentir a situação da pessoa, a sua necessidade mais íntima, a sua dor. Naturalmente, obtivemos o modelo de como sentir o que o outro sente das mães e dos pais, através do amor que sentem pelos seus filhos. Ali podemos ver o que significa a empatia. Muitas vezes, quando um cliente procura um assistente social ou um outro ajudante, espera desses ajudantes a mesma empatia que um filho espera dos seus pais. Assim sendo, muitos ajudantes acham que devem ter a mesma postura perante o cliente, de poder sentir o que ele sente, como pais em relação aos seus filhos. Mas, diferentemente de uma criança, o cliente normalmente é adulto e capaz de agir. Então, na medida em que se é capaz de sentir o que o cliente sente, faz parte também sentir a sua situação de adulto, capaz de agir por conta própria. Assim, essa empatia ganha uma outra dimensão. Posso exigir de um adulto que ele também sinta a minha situação. Uma criança não precisa sentir a situação dos pais, está conectada com eles de qualquer maneira e não precisa se preocupar. A criança pode ser criança, mas numa situação que envolve um adulto, um assistente social pode esperar do cliente que também compreenda e sinta a sua situação. Por exemplo, os limites que lhe são impostos pela instituição e os limites que tem enquanto ser humano. Um exemplo: depois que trabalho aqui e se ainda estou totalmente dentro desse campo, alguém se aproxima de mim e diz: tenho uma pergunta. Ele espera de mim uma resposta. Não demonstra sensibilidade com a minha situação, como se eu tivesse que me desligar de tudo em que estou ainda absorvido imediatamente e estar presente para ele. Nesse caso, ele está se comportando como uma criança perante os seus pais. A empatia sistêmica. Aqui existe mais um ponto importante. Se alguém me procurar com uma questão ou um problema, espera de mim que eu sinta, principalmente, o que ele pessoalmente sente. Mas ele vem de sua família e nessa família talvez existam outros que, mais do que ele, necessitem da minha empatia. Por exemplo, os filhos do cliente. Então, necessita-se de uma empatia sistêmica, ou seja, precisa-se não apenas de uma empatia pessoal de mim para ele, e sim de uma empatia que parte de mim em direção à sua família e ao sistema de onde ele vem. Então, olho para o sistema inteiro diante de mim. Eu o respeito e sinto quem mais precisa da minha empatia. Talvez quem me procurou seja a pessoa que menos necessite ou mereça. Então, trabalho com um campo maior e tenho uma força maior. A empatia verdadeira é sem emoção, permanece no nível superior onde pode manter a visão geral. Apenas através dessa empatia e dessa maneira de sentir e abrir-se para algo maior, obtemos a força que atua para ajudar.